Salve, querido primo distante! Tudo tranquilo? Anteriormente, no episódio anterior, como diria o fatídico Lost, seriado Lost, ele sempre falava assim, previously on Lost. Eu acho que era a primeira vez que eu lembro de acontecer isso, de falar do episódio anterior para relembrar as pessoas. Enfim, no episódio anterior, no primeiro episódio, eu falei um pouco sobre a minha história, sobre como eu entrei nesse mundo de genealogia, expliquei um pouquinho, brevemente, a ideia deste podcast. Se você ainda não escutou o primeiro episódio, ouça lá com atenção. Depois ouça aqui o segundo episódio, que vamos dar início agora. Esse segundo episódio, eu quero já de cara abordar um tema que para mim talvez seja um dos mais fundamentais dentro da nossa pesquisa familiar, dentro da nossa genealogia, dentro de tudo que a gente busca compreender sobre os nossos ancestrais. E é algo que eu falo diversas vezes para quem acompanha no YouTube, sabe que eu já falei isso diversas vezes porque é algo que realmente é bem caro, bem importante para mim dentro da minha pesquisa, que é o aspecto dos nomes, datas e locais. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente abre um livro de genealogia comum, nos livros normais em que a gente encontra a história das famílias, e eu já vi diversos desses, é comum a gente ter da seguinte maneira, eu vou tentar explicar aqui, e se você não viu, tente visualizar o que eu estou falando. Normalmente, num livro de genealogia, você tem o costume de escrever da pessoa mais antiga, que se tem conhecimento, ou da pessoa que você quer dar algum tipo de ênfase. Por exemplo, a pessoa ou o antepassado que emigrou para o Brasil. Então, por exemplo, às vezes fica isso de o primeiro da família, né? Não é o primeiro da família, né? Mas fica nessa história de o primeiro que veio para o Brasil. É uma opção, né? E em sequência, a história do livro vai indo desse mais antigo até os mais novos, os atuais. Pois bem, normalmente desse mais antigo, dessa pessoa primeira do livro, existe algum tipo de pesquisa mais aprofundada, afinal de contas é o principal do livro, né? E se fala um pouco sobre de onde a pessoa veio, a cidade que a pessoa nasceu, conta-se alguma história da pessoa. Mas basicamente o que acontece é o seguinte: a pessoa é descrita da seguinte forma e eu vou me pôr nessa posição. Ou colocarei então talvez o meu pai que já é falecido para ficar de uma forma mais lúdica para ser entendido. Wilfred Hauptmann, nascido em 23 de agosto de 1938, na cidade de São Paulo, capital. Filho de Raimund Hauptmann, às vezes consta alguma informação dessa pessoa ou não, e de Luisa Palo, também às vezes pode constar alguma informação dele ou não. Casou com Dirce Zellmann no dia 8 de setembro de 1965, na cidade de Joinville. Teve 5 filhos: Peter Hauptmann, um nascido e falecido foi abortado, naturalmente, Robert Hauptmann,
Deborah Hauptmann, Richard Hauptmann. Faleceu em 22 de abril de 1991. Ponto. Basicamente é assim que a gente tem as descrições dentro dos livros de genealogia sobre as pessoas. E aí, em sequência, você teria a próxima, por exemplo. Ali, Peter Hauptmann, aí falaria a mesma coisa sobre ele. Robert, meu irmão, falaria a mesma coisa sobre ele. Basicamente é dessa maneira que os livros de genealogia são compostos. Às vezes consta uma informação ou outra, e é isso. E a minha pergunta que vai para você no exato momento, talvez você já tenha escutado essa pergunta, mas se não, ouça ela com atenção e reflita sobre ela. Imagine a sua vida sendo descrita dessa maneira. Você nasceu em algum lugar, numa determinada data, em determinado momento pode ser que tenha casado, pode ter filhos, e em algum momento você vai falecer. E aí eu te pergunto, isso representa a sua vida? A sua vida pode ser descrita somente com datas, locais e o nome? Eu respondo por mim que não. De maneira alguma eu gostaria de encontrar o meu nome num livro de genealogia escrito dessa maneira. Eu acho que eu ficaria, se eu tivesse essa possibilidade de ver isso escrito depois que eu falecesse, eu acho que eu ficaria extremamente decepcionado. Porque a minha vida foi reduzida simplesmente a um local e a uma data. A várias datas e locais, né? E minha vida não representa somente isso. Minha vida tem alegrias, tem tristezas, tem dificuldades, tem choros, tem risos, tem aventuras, tem superação, tem timidez, enfim, tem muita coisa. Tem viagens, tem brincadeiras, tem momentos sérios, enfim, como uma vida de todo mundo. A sua também é assim. Só que em nenhum momento isso está representado nessas linhas que eu falei do meu pai. Simplesmente com essas linhas, você não sabe o que o meu pai fez quando era criança, do que ele gostava de brincar. Você não sabe quem eram os amigos dele. Você não sabe se ele estudou, e se ele estudou, aonde ele estudou, até que ano ele estudou, se ele fez colégio, se ele estudou em alguma escola, se ele fez alguma universidade, faculdade. Você não sabe disso, porque eu não coloquei essa informação. Você não sabe os amigos da juventude do meu pai, os namoros dele, os ficantes dele. Você não sabe com que ele trabalhou, se ele teve mais de um emprego, o que aconteceu nesse período, se ele mudou de lugar onde ele trabalhava. Então, nada disso. Se ele teve viagens, tanto com a família ou viagens a trabalho, você não sabe as dificuldades que ele tinha, as coisas que ele gostava de comer, a maneira que ele deitava na cama, se ele dormia de barriga para baixo, se ele dormia de barriga para o lado. Você não sabe nada da vida do meu pai. Você não sabe se ele gostava de assistir televisão, se ele assistia os Trapalhões. Você não sabe que tipo de música ele gostava de ouvir. Você não sabe como ele conheceu a minha mãe. Nada, nenhuma informação. Eu simplesmente falei que ele é nascido numa data, teve casado, tantos filhos e faleceu. Pense na sua vida, como você iria descrever a sua vida dessa maneira simplista,
em que você colocaria datas, locais, nomes. E o que faltaria preencher? Quando a gente faz a nossa árvore genealógica, a nossa pesquisa familiar, eu gosto de pensar dessa maneira em relação aos nossos antepassados. O que essas datas simples e locais são necessários? Óbvio que são. Mas o que mais eu posso escrever sobre cada pessoa? Será que eu posso colocar lá a profissão que determinado antepassado teve? O meu avô. O que meu avô fez? Onde ele nasceu? Como era a região, a cidade em que meu avô nasceu? Quando ele nasceu? Estou dando um exemplo para você imaginando em relação ao um de seus antepassados. Pegue um agora no momento e pense sobre ele. Então, imagine lá o avô, um bisavô, e tenta colocar essas situações. Se você consegue preencher essas lacunas com as perguntas que eu vou fazer. Então, pense numa determinada pessoa agora e tente ver. Você sabe aonde essa pessoa nasceu? Quando essa pessoa nasceu? Você sabe ao menos o nome dos pais dessa pessoa? Você sabe se essa pessoa foi batizada? Quem eram os padrinhos dessa pessoa? Eram pessoas próximas à família? Eram amigos? Eram parentes? Quem eram essas pessoas? Como foi a infância dessa pessoa? Isso também eu estou sendo bem generalista, né? Uma infância é algo longo, né? Mas você saberia dizer com quantos anos essa pessoa andou? O que ela gostava de comer quando criança? Aonde ela brincava? Com quem eram os amigos dessa pessoa? Outras perguntas vão surgindo conforme a gente vai avançando na pesquisa, né? Então, como eu falei do meu pai, essa pessoa, ela teve a oportunidade de estudar em uma escola, em um colégio? Se sim, aonde era esse colégio? E por quanto tempo essa pessoa pôde estudar? Quanto tempo ela teve a possibilidade de estudar? Porque a gente sabe, né, que quanto a gente vai avançando para trás cronologicamente, o acesso ao estudo era algo muito difícil à maioria das pessoas. Então, às vezes era um privilégio realmente, dependendo do local, dependendo do tipo da família, ter a possibilidade de estudar, né? Quem eram os amigos de infância dessa pessoa? Teve amigos da escola? Como eram as namoradas, os namorados dessa pessoa? Esse seu antepassado casou? Se sim, aonde ele casou? Foi numa igreja? Foi de maneira religiosa, civil? Você já viu esse relato? Já viu esse documento? Com que essa pessoa trabalhava? Você faz ideia disso? Era alguma profissão que tinha a ver, de repente, com o pai, com o avô, ou não? Era uma profissão que tem a ver com você? Você já parou para pensar um pouco nisso? Porque no final das contas, quando a gente começa a analisar os dados mais profundos dos nossos antepassados, a gente começa a perceber isso, as conexões que existem sem a gente saber dos nossos antepassados. Como era esse teu antepassado, sua antepassada? Tinha algum costume? Era supersticioso? Existia algum hábito dessa pessoa que era
muito relevante a personalidade dela, que uma característica da pessoa. Exemplo meu, né? Meu pai faleceu, eu tinha 5 anos. Mas a maneira que eu sento, que eu cruzo a perna na hora de sentar, é exatamente igual ao meu pai. Isso que falam, né? Olha, você senta igualzinho teu pai sentava, né? Então, são coisas que a gente tem na nossa característica, mas eu não tenho essa recordação, essa memória, né? Então, é um hábito, uma forma, uma característica minha que eu herdei do meu pai, mesmo sem ter contato longevo com ele, né? Essa pessoa teve filhos? Obviamente, né? Porque se você está falando de um antepassado seu, teve filhos sim, senão você não teria nascido, né? Quem eram esses antepassados? Quantos eram esses antepassados? Outros pontos importantes que eu não abordei. Você tem fotos da história desse seu familiar, desse seu ancestral? Depois a gente pode avançar um pouquinho e aí sim olhar aonde ele morava já com a família. Onde ele morava enquanto jovem, né? Mas depois de casado, onde esse antepassado foi morar? Ele continuou com o mesmo trabalho que ele tinha anteriormente? Não. Como eram os gostos dele? O que ele gostava de ouvir? O que ele assistia televisão? E se existia essa possibilidade de ter televisão também, né? Da mesma forma que a educação não era uma coisa para todo mundo. Ele gostava, mas rádio sim. Rádio era uma coisa bem mais comum. Então, normalmente, os nossos antepassados mais próximos, se você não quiser avançar tanto no tempo assim, eles escutavam música. E o que eles escutavam de música? Eles tinham algum tipo de arte? Arte no geral. Pintura, escultura, marcenaria, enfim, lidar com trabalhos manuais. Indo mais para frente, quem eram esses amigos desses seus antepassados que possivelmente foram mudando ao longo do tempo? Talvez não fossem mais os mesmos da infância, fossem outros. Quem eram esses amigos? E ele falece. Talvez esse seu antepassado, pode ser que ele esteja vivo ainda, mas se você imaginou algum que já faleceu, quando ele faleceu? Aonde ele faleceu? Qual foi o motivo da causa de falecimento desse seu avô? Já pesquisou sobre isso? Isso é importante. Enfim, só que foram diversas perguntas que a gente pode elaborar melhor, pode pesquisar a fundo para compreender a história dos nossos antepassados. E lembre que isso você pensou para um deles. Talvez tenha pensado, vamos imaginar que você pensou no seu avô paterno, mas ainda você tem avó paterna, avô materno, avó materna. Isso de forma próxima, geracional, né? Então, são pessoas que têm uma conexão próxima a gente. Então, você pensaria isso para os outros 3 avós. Isso se você avançar agora uma geração para trás para os bisavós, você já vai ter 8 pessoas. O que você conseguiria responder sobre essas 8 pessoas? Fica aí então o nosso episódio 2, que a gente falou sobre isso, sobre nomes, datas e locais não representarem o que a gente vive, não representarem as pessoas dentro de um livro de genealogia. Obviamente que a gente às vezes avança bastante de maneira cronológica na nossa árvore genealógica e conforme vai avançando, a gente não tem outras opções a não ser colocar somente esse dado. Porque são dados documentais, são dados que estão
cadastrados estão escritos em algum lugar, né? Um nome, um local e uma data. Então, às vezes, realmente é isso que você vai ter de antepassado. Mas quantos outros antepassados você tem a chance de conhecer mais a fundo e não conhece? Então, se você tem algum antepassado desses assim, mais antigos, vivos, não perca a oportunidade de fazer essas perguntas para essa pessoa e conhecer um pouco mais da história deles. Ontem eu estava conversando com a minha filha mais velha, a gente estava andando na rua, e eu estava contando algumas coisas para ela. Eu falei assim, depois que eu terminei o colégio, eu fui fazer design. Ela olhou para mim assim, você fez design? Aí a gente começou a conversar disso, de filha, você não vai saber tudo que eu fiz na minha vida. Eu tenho 38 anos, você não vai saber, é impossível você saber tudo que eu fiz na minha vida, tudo que eu vivi, todas as minhas alegrias, todas as minhas dificuldades, todos os meus momentos tristes, você não vai saber, porque nem eu sei, não tem como. Mas muitas coisas eu vou te contando conforme, ou você pode perguntar, né? Então, da mesma forma que os nossos antepassados, né? A gente não vai saber toda a vida deles. Muitas vezes a gente até gostaria disso, né? Mas a gente não vai saber. Mas muitos pontos importantes que, de repente, nos conectam diretamente a eles, é bom a gente pesquisar, é bom a gente conhecer. Beleza? Grande abraço.